Alunos, agora a gente vai fazer um exemplo de uma empresa fabricante de sanduíches. A gente vai verificar a capacidade de entrega dela, a depender da demanda que ela tem com cada um dos itens. Vocês vão acompanhar pelo vídeo uma leitura orientada. E aí, nessa leitura, eu vou explicar para vocês como é feito o cálculo dessa capacidade da empresa, a depender de quanto de demanda eles têm para cada um dos itens. Vamos lá? Imaginemos uma empresa fabricante de sanduíches para lanches. Há 3 tipos de produtos no portfólio: sanduíche de frango, sanduíche de carne e sanduíche de queijo. Como a produção da empresa funciona de segunda a sexta, no horário das 8 às 18 horas, com intervalo de 2 horas para o almoço, há 40 horas disponíveis para a fabricação por semana. Vamos considerar os dados abaixo. Nós vemos que o sanduíche de frango tem um tempo de produção de 3 minutos e uma venda semanal de 100 unidades. Já o sanduíche de carne tem um tempo de produção de 4 minutos e uma venda semanal de 300 unidades. Por sua vez, o sanduíche de queijo tem um tempo de produção de 2 minutos e uma venda semanal de 400 unidades. As vendas acima demonstram que a proporção da demanda dos sanduíches na ordem frango, carne e queijo é igual a 1 para 3 para 4. Sendo assim, o tempo necessário para preparar 1 mais 3 mais 4, ou seja, 8 sanduíches é 1 sanduíche, que é a proporção do sanduíche de frango, vezes os 3 minutos, que é o tempo de produção dele, somado a 3, que é a proporção do sanduíche de carne, vezes 4 minutos, somado a 4, proporção do sanduíche de queijo, vezes 2 minutos. No total, seriam necessários 23 minutos, ou 0,38 hora, para produzir essa quantidade de itens. Desta forma, o número de unidades produzidas por semana, lembre-se, o número de unidades produzidas por semana vai ser feita em 40 horas, uma vez que a gente tem a empresa trabalhando de segunda a sexta, 8 horas por dia. Então, o número de unidades produzidas por semana, 40 horas disponíveis, será de 40, referente às horas, dividido por 0,38 hora, que é o tempo de que eu preciso para fazer todas aquelas unidades de sanduíche, vezes 8. Ou seja, temos um total de capacidade dessa empresa de 842 unidades por semana, considerando os 3 itens do portfólio da empresa. Vamos ao segundo cenário, nesse mesmo exemplo. Imaginemos, porém, que o estoque do frango está muito alto e, por esse motivo, o dono da fábrica fez uma promoção, reduzindo em 20% o preço dos sanduíches de frango. As vendas deles subiram, então, 50%. Então, que novo cenário nós vamos ter, considerando uma mudança no volume da demanda dos sanduíches de frango? Vamos voltar aqui à leitura orientada. Na nova tabela, o sanduíche de frango continua com tempo de produção de 3 minutos, porém a demanda semanal passa a ser de 150 unidades. O sanduíche de carne se mantém com 4 minutos. Olha aqui, voltando para a tabela anterior, a gente percebe que o sanduíche de carne já tinha um tempo de produção de 4 minutos e uma demanda de 300 unidades. E o de queijo, 2 minutos de produção, tempo de produção e 400 unidades de média. Então, os números dos sanduíches de carne e queijo se mantiveram. Só houve mudança na demanda do sanduíche de frango. Sendo assim, a proporção da demanda dos sanduíches na ordem frango, carne e queijo passa a ser igual a 1,5 para 3 para 4. Sendo assim, o tempo necessário para preparar 1,5 mais 3 mais 4 sanduíches, ou seja, 8,5 sanduíches, é igual ao quê? 1,5, que é a proporção do primeiro, vezes 3 minutos, que é o tempo de produção. 3 vezes 4, que é a proporção vezes o tempo do segundo item, e 4 vezes 2 minutos. Gerando um total para a gente de 24,5 minutos necessários para produzir essa quantidade de sanduíches, com essa nova proporção de demanda. Com esse novo cenário, o número de unidades produzidas por semana em 40 horas disponíveis, é lógico que se houver mais horas disponíveis, serão produzidos mais itens. Mas num cenário com 40 horas disponíveis, nós teríamos, fazendo a conta do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, dividindo as 40 horas
por 0,41 hora vezes 8,5, que é a quantidade de itens, nós temos uma capacidade de 829 unidades por semana. Vocês notaram que a capacidade diminuiu um pouco? Olhem aqui em cima, a gente tinha antes uma quantidade entregue de 842 unidades por semana, mas com o aumento da produção do sanduíche de frango, essa capacidade chegou agora a 829 unidades. Observe que no cenário anterior de vendas, a fábrica tinha condições de produzir 842 unidades semanalmente, o que atendia a demanda de 800 unidades de sanduíches. No entanto, com a promoção do sanduíche de frango, a proporção da demanda mudou e agora a empresa tem condições de fabricar 829 unidades. 829 unidades atendem ou não atendem a nova demanda, gente? Lembrem-se, como houve a promoção e aumentou em 50% a demanda do sanduíche de frango, a demanda total agora é de 850 unidades. Então, 829 não atendem às 850 unidades requeridas pelos clientes. Nota-se que é necessária uma ação de melhoria de processo para que se consiga atender à nova demanda. Digamos que os funcionários da linha de produção de sanduíche de carne, que atualmente tem o maior tempo de produção da organização, que são 4 minutos, consigam reduzir o tempo de produção para 3 minutos. Então, é uma redução significativa, de 4 para 3 minutos. Sendo assim, teríamos o sanduíche de frango sendo produzido a 3 minutos, com a demanda de 150 unidades, o de carne, 3 minutos, com a demanda de 300, e o de queijo, 2 minutos, com a demanda de 400 unidades. Então, a proporção passaria a ser, considerando a ordem frango, carne e queijo, 1,5 para 3 para 4. Sendo assim, o tempo necessário para produzir e preparar esses 8,5 sanduíches mudaria. Então, repetindo toda a conta que a gente já fez, multiplicando 1,5, que é a proporção do primeiro item, vezes o tempo de produção dele, que são 3 minutos, multiplicando agora a proporção da carne vezes o tempo novo de produção dela. Vejam que antes a gente multiplicava a proporção dela, que era 3, vezes 4 minutos, mas agora a gente multiplica por 3, que é o tempo novo do processo. E soma-se a isso o último item, 4, que é a proporção do sanduíche de queijo, vezes 2 minutos. Sendo assim, nós precisaríamos de 21,5 minutos, que equivale a 0,36 hora, para produzir essa quantidade de itens. Dessa forma, no cenário atual, o número de unidades produzidas por semana, 40 horas disponíveis, será 40 dividido por 0,36 hora vezes 8,5, que é aquela quantidade da proporção da demanda. E aí, a capacidade passaria a ser de 944 unidades por semana, o que excede a capacidade de a necessidade, a demanda de 850 sanduíches. Eu sugiro que vocês façam de novo esse exercício sozinhos. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, passem para os seus tutores ou para mim, para a gente ajudar você a resolver e aprender de fato esse conteúdo que é tão importante para quem vai ser um técnico ou uma técnica em logística. Até já!